Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Comissões de inquérito que apuram irregularidades no aeroporto de Guarulhos e no Internacional Shopping apresentam um relatório final. Palestras abordam escuta qualificada a crianças vítimas de violência em Semana dos Direitos Humanos. Comissões avaliam projeto da Prefeitura que muda critérios de ocupação de áreas próximas a córregos e rios da cidade. Câmara elege mesa diretora em sessão extraordinária. É o que você confere a partir de agora. O impacto da inclusão de indicadores educacionais no cálculo da parcela do ICMS recebido pelo município foi tema de uma palestra na Câmara. Na quinta-feira, 1º de dezembro, a Escola do Parlamento promoveu a palestra O Impacto do Indicador Educacional no ICMS dos Municípios. A Emenda Constitucional 108 de 2020 reduziu a participação do valor adicionado das empresas na composição do cálculo da parcela do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, recebida pelos municípios. O percentual caiu de 75% para 65%. O dispositivo também obriga que a composição de valor leve em conta índices educacionais obtidos pela cidade. O coordenador da Escola do Parlamento da Câmara, Devanildo Damião, comentou essa mudança. Agora, e começa a estar vigente a partir do SARESP do próximo ano, esse componente educacional que pode atingir até 13% do total, daqueles elementos discricionários que o Estado pode determinar para os municípios para determinar esse índice de participação municipal. Então tem um impacto muito grande em relação às receitas que são advindas do ICMS para a cidade. Qual é o objetivo dessa discussão? Trazer à tona a importância e o impacto que pode se ter na vida de todas as pessoas, porque nós estamos falando de recursos, de orçamento que podem ser desenvolvidas políticas públicas e mais do que isso, estimular com que o município comece a pensar estrategicamente em como está melhorando a educação. A inspetora fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda, Malu Fayal, destacou que a inclusão de indicadores educacionais nos critérios de cálculo do índice de participação dos municípios no ICMS pode reduzir o valor recebido por Guarulhos. E em 2025, então, começa a vigência dessa lei com esses parâmetros educacionais. Ou seja, vai se tirar 10%, que era um peso super forte, porque Guarulhos, como tem uma indústria muito forte, um valor adicionado fortíssimo também pela logística, que também gera ICMS, a gente tinha um valor altíssimo e agora ele vai ter uma participação menor. Perde porque vai vir menos ICMS, lógico, no repasse, porque vai diminuir o tamanho da nossa fatia do bolo, e perde porque parte dessa fatia vai para o Fundeb. Então a educação vai perder duas vezes, vai perder porque não está crescendo como se esperava e vai perder porque vai receber menos repasse também. Devanildo Damião comentou algumas ações de melhoria dos índices educacionais que podem ser tomadas. O que nós estamos propondo, que se tenham políticas públicas, planejamento estratégico para já se ter esse preparo. Como, por exemplo, uma das ideias é você já ter uma avaliação no âmbito do município, para você estar aferindo, medindo o grau, o grau de aprendizagem desses alunos da rede pública. O evento também abordou os cursos e as demandas educacionais do Instituto Federal em Guarulhos. A instituição possui 2.000 alunos e oferece 8 cursos presenciais de nível médio técnico e superior nas áreas de informática e automação. O Instituto pretende ampliar o número de docentes de 74 para 90 e o de técnicos administrativos de 45 para 60. Com isso, poderá oferecer 3 novos cursos e gerar mais 120 vagas anuais. Mas, para isso acontecer, precisa de auxílio, como apontou o diretor pedagógico do Instituto, Diego Azevedo Civieiro. Campus Guarulhos do Instituto Federal já atende às demandas da relação de alunos-professor, a quantidade de habitantes da cidade. Então depende agora realmente de força política junto ao MEC. Acredito que se juntássemos os vereadores numa petição ou algo do gênero, conseguiríamos mais representatividade dentro do MEC para trazer esse número de códigos de vagas aqui para o campus.
A vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, acompanhou o evento e comentou sobre a necessidade de todos os vereadores receberem relatório sobre a mudança de distribuição do imposto e ofereceu apoio à ampliação de vagas do Instituto Federal. A SEI, que apura a existência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros em algumas instalações do aeroporto de Guarulhos, apresentou o relatório final. A Comissão Especial de Inquérito, que apura a existência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros nas instalações do GRU Airport, apresentou o relatório final na manhã do último dia 5. Segundo o presidente Wesley Casaforte, do PSB, a questão do AVCB havia sido levantada durante a realização de outra SEI, na legislatura anterior. Wesley explicou a situação e a conclusão do relatório final, que foi lida pelo vereador Gilvan Passos, do PSD. Foi visto naquela questão a falta de laudo de AVCB por parte dos terminais aeroportuários. Isso nós levamos até o Ministério Público, né? Houve um procedimento de andamento. Então, nessa nova legislatura, a gente fez o levantamento para poder saber qual que foi o ato conclusivo, se realmente foram feitos os laudos de AVCB desses terminais, as providências foram tomadas devidamente. Então, nós constatamos que o aeroporto realmente está regulamentado com essa questão. Somente o terminal de cargas, que ainda não tem, mas está em andamento junto ao Corpo de Bombeiros. Então, a gente fez o ato conclusivo aqui que o aeroporto está de forma regular atualmente com a questão dos laudos de AVCB aeroportuário. A Câmara de Guarulhos participou de maneira ativa da segunda semana de Direitos Humanos, celebrada entre 6 e 12 de dezembro. A escuta qualificada destinada a crianças vítimas de violência foi abordada em 2 palestras. No último dia 6, o plenário da Câmara de Guarulhos sediou uma das atividades da segunda semana de Direitos Humanos, que no município acontece de 6 a 12 de dezembro e apresenta várias ações espalhadas pela cidade. No Legislativo, o evento foi organizado por 3 comissões permanentes: a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. O tema foi a escuta qualificada e a importância do processo no atendimento a crianças vítimas de violência. O presidente da Comissão da Criança, Wellington Bezerra, do PRTB, falou sobre a temática. É extremamente importante porque nós, estabelecendo aqui a escuta qualificada no nosso município, nós não vamos revitimizar as crianças que são vítimas ou testemunha de violência, né? Ela não vai ser necessário ela depor, ela falar várias vezes aquele problema, né? Aquela violência que ela sofreu sobre a vida dela. O encontro também contou com palestras sobre o processo de escuta qualificada, ministradas por 2 assistentes sociais. Vera Aparecida dos Santos, do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência da região do Pimentas, explicou parte do procedimento e disse que Guarulhos avançou no combate aos diversos tipos de violência. Guarulhos vem avançando nessa constituição da rede de atendimento e de enfrentamento às violências, né? Guarulhos deu um avanço no sentido de estar formando e se fortalecendo essa rede. E hoje a minha contribuição aqui é falar um pouco dessa escuta no âmbito da saúde e no âmbito da assistência. Qual é a importância de saber escutar e como escutar essas vítimas? E quanto mais nós aprendermos sobre isso, mais a gente avança nessa linha de cuidado para um público que é tão vulnerável e que precisa tanto da nossa colaboração para que eles possam superar essa violência. Representando a Defensoria Pública, a outra palestrante, Janete Aparecida, explicou como o órgão atua nesses casos e destacou que a escuta é uma questão social e de saúde pública. A gente considera isso uma questão social, um problema de saúde pública também, e principalmente é um problema de toda a sociedade, né? Então tem que estar envolvido todos os atores da sociedade, né? Governo, municipal, estadual, União, tem que estar envolvida a sociedade civil, as organizações da sociedade civil, porque nós consideramos de que a gente ainda tem, culturalmente, a fala da criança ela é muito invalidada, né? Então, por isso que a escuta qualificada, ela vai tentar, primeiro, olhar de maneira bastante humanizada, né? Não ver essa criança como um objeto de estudo ali do caso, da situação, mas a primeira abordagem tem que ser muito humanizada e qualificada, que é para entender as nuances, as especificidades
do que aconteceu com essa criança e de tudo que envolve o histórico da violência ou das violências. A vereadora do PT, Janete Rocha Pietá, lembrou que a escuta é importante para que a criança que sofre com a violência não seja revitimizada. O acompanhamento dessa criança com uma escuta qualificada significa que ela não pode ser revitimizada. Não sei se eu fui clara na explicação, mas é isso. Eu acho que a criança sofre violência, a mulher sofre violência, e depois é uma violência ir na delegacia, depois ter que ir no conselho ou no juiz. Então nós temos que criar um sistema onde todos escutam e a vítima pode ser realmente amparada e ela não precisa de sempre ser revitimizada. O município ganhou mais um cidadão guarulhense, o ex-presidente da OAB local, Eduardo Ferrari Geraldes. Em sessão solene na noite da terça-feira, dia 6 de dezembro, a Câmara Municipal concedeu o título de cidadão guarulhense ao presidente da OAB Guarulhos no triênio 2019 a 2021, Dr. Eduardo Ferrari Geraldes. O homenageado se graduou em Direito pela FIG Unimesp e mantém escritório de advocacia na área criminal no bairro da Ponte Grande, em Guarulhos. Autor do projeto de concessão de título de cidadão guarulhense, o vereador Leandro Dourado, do PDT, presidiu a solenidade. Tive o prazer de conhecer e pude notar uma pessoa progressista, né, que fez um trabalho fantástico acima de tudo quando presidiu a Ordem dos Advogados da cidade de Guarulhos, e é uma pessoa de união, né, não só dentro da entidade com toda a classe, mas uma pessoa de união em toda a sociedade civil, em toda a sociedade guarulhense. O evento contou com a participação de autoridades como o secretário de Justiça de Guarulhos, Dr. Ayrton Trevisan, do juiz-diretor do Fórum de Guarulhos, Dr. Ricardo Felício Scaff, do presidente da OAB Guarulhos, Dr. Abner Vidal, e do ex-presidente e atual diretor-tesoureiro da OAB Guarulhos, Dr. Alexandre de Sá Domingues. Nascido no bairro de Vila Maria, em São Paulo, Dr. Eduardo Ferrari Geraldes destacou a importância de Guarulhos em sua trajetória de vida. O pouco que eu tenho extraiu-se tudo daquilo que eu fiz aqui em Guarulhos. De tudo que eu trabalhei, de tudo que eu me dediquei, de tudo que eu vislumbrei nesta cidade que me acolheu de braços abertos. O pouco que eu sou saiu daqui. E a gente tem um gosto, eu tenho um gosto muito especial por Guarulhos e uma fidelidade a essa cidade que até esqueço que nasci na Vila Maria, não é? Porque para mim eu já sou guarulhense, não é? Já há muitos anos, inclusive. A comissão que analisa irregularidades no International Shopping de Guarulhos decidiu averiguar o número de vagas de estacionamento do local. A SEI, Comissão Especial de Inquérito que analisa irregularidades no International Shopping de Guarulhos, se reuniu na manhã da terça-feira, 6 de dezembro. Os parlamentares aprovaram a proposta do vereador Geraldo Celestino, do PSC, de realizar uma diligência de assessores parlamentares na tarde desse mesmo dia para verificar o número de vagas de estacionamento do empreendimento. Na reunião de 29 de novembro, os advogados do Grupo Gazite, que administra o shopping, informaram que há pouco mais de 3.200 vagas de estacionamento distribuídas entre a área interna do centro comercial e 2 estacionamentos anexos. O presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, explicou os objetivos dessa verificação. Hoje a equipe de assessoria, a gente está pedindo para lá para verificar a questão de estacionamento, número de vagas de estacionamento e qual a situação dessas vagas. Vaga em cima de calçada, vaga em lugar rota de fuga, saída de rota de fuga, é isso. Hoje eles vão verificar apenas a questão das vagas, com essa informação, mais a informação do processo que já veio para a gente, com o que está autorizado lá no shopping, a gente consegue reunir essas informações e iniciar o preparo do relatório dessa comissão. E nesta semana foi apresentado o relatório final dos trabalhos. Confira. A Comissão Especial de Inquérito que analisa irregularidades no International Shopping de Guarulhos concluiu os trabalhos com a apresentação do relatório final pela relatora, a vereadora Sandra Gileno, do Patriota.
O documento foi lido pelo presidente da comissão, vereador Edmilson do PSOL, e aprovado pelos parlamentares que compõem o grupo. Entre os problemas identificados, o presidente da CEI apontou a insuficiência do número de vagas de estacionamento do shopping. A gente teve uma informação passada pelo empreendedor aqui de um número de vagas, de mais de 3.000 vagas, e quando a gente foi no local e verificamos, é bem abaixo. Como nós temos uma legislação municipal que coloca a cada 35 metros quadrados é necessário uma vaga de construção de área construída, nós verificamos que o shopping precisaria de quase 4.000 vagas para atender. E hoje, com o fechamento do estacionamento que eles tinham, chamado Bolsão, eles não têm esse número, eles têm um pouco menos da metade das vagas necessárias. Então, ou seja, não existe possibilidade de ter um empreendimento que não tenha, que a legislação municipal coloque que tem que ter vagas de estacionamento, e eles não têm. O outro item destacado pelo parlamentar foi o não cumprimento de um termo de compromisso acordado em 1997, época da instalação do empreendimento. Esses empreendedores novos, eles estão também deixando de cumprir medidas que foram pactuadas no empreendimento, estão gravadas no empreendimento, como a questão da ligação da Carlos Ferreira Endes com a Camila Olivetti, desse túnel que passa embaixo da rodovia Presidente Dutra, além de outros pactos que foram feitos administrativamente e que não foram cumpridos. O relatório determina a cassação da licença de funcionamento do International Shopping. Uma medida muito dura, mas necessária, porque nós tentamos o tempo inteiro dialogar, trazer os empreendedores aqui, porque eles poderiam chegar aqui e dizer, nós temos esse compromisso, não cumprimos ainda, estamos repactuando junto à municipalidade para mais 10, mais 5, mais 2, mais 3, não sei quantos anos, eles poderiam fazer esse movimento de repactuar. Em nenhum momento eles quiseram fazer. Todo o tempo inteiro eles dizem que eles estão corretos e a cidade está errada. E se não cumpre-se, que se tenha a cassação da licença e o fechamento das atividades comerciais. A Comissão Especial de Inquérito foi iniciada em 8 de novembro deste ano, com base no relatório da Comissão Especial de Estudos de mesmo tema. A conclusão dos trabalhos, prevista para 2023, foi antecipada, pois já havia material para a elaboração do relatório. Ouvimos quem era importante ouvir, a prefeitura de forma administrativa mandando os processos e o próprio empreendedor do shopping encaminhando para nós, vindo até aqui, como veio a CEO, senhora Mia Stark, para poder falar sobre o empreendimento e com uma banca, um grupo grande de advogados aqui. Então nós tivemos que antecipar porque temos os elementos, temos os argumentos e temos uma visão técnica sobre isso que a gente explicitou no relatório. Agora o documento irá para votação em plenário. Um projeto que prevê a permanência de animais domésticos nas repartições públicas de Guarulhos foi avaliado pela Comissão de Meio Ambiente. 2 itens foram analisados na reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, realizada no último dia 6. Ambos receberam parecer favorável. O destaque foi o projeto de autoria da vereadora Márcia Tasquete, do PP. A medida autoriza a adoção e a permanência de animais domésticos nas repartições públicas de Guarulhos. Presidente da comissão, Edmilson, do PSOL, falou sobre a proposta. Nós optamos por um parecer favorável no projeto de lei de iniciativa da vereadora doutora Márcia Tasquete, que, em linhas gerais, coloca a possibilidade de animais domésticos serem adotados nos espaços públicos da cidade. Obviamente, espaços que não comprometam a segurança, as questões de saúde. Já é muito comum hoje, às vezes, numa escola municipal, você ter lá um cãozinho, um gatinho que fica por ali, os funcionários tomam conta, cuidam. Então, essa lei da vereadora é para também legalizar essas situações na cidade de Guarulhos. Então, por isso que a comissão entendeu que já é algo que já ocorre, já acontece, precisa ter previsão legal e demos um parecer favorável. O outro projeto de lei da pauta, que também foi aprovado pela comissão, é de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. O texto fala sobre a fixação de cartazes nos prontos-socorros, hospitais, unidades de saúde, clínicas veterinárias e pet shops, públicos ou privados, com informações sobre riscos da leishmaniose visceral em animais e seres humanos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico deu parecer favorável ao projeto que regulamenta o funcionamento das bancas de conveniência na cidade.
Em reunião virtual realizada no último dia 7, a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico analisou um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. O texto regulamenta o licenciamento e funcionamento das bancas de conveniência na cidade de Guarulhos. A medida recebeu parecer favorável, conforme explica o presidente Wesley Casaforte, do PSB. Tendo em vista que aquela antiga banca de jornal, que é pré-existente em toda a cidade, não só Guarulhos, como vários municípios, acaba sendo meio que cultural. Hoje, na retomada dessas bancas, muitas delas fizeram uma adequação e tratam, na verdade, de lojas de conveniência, onde vende um suco, tira uma xerox, né, e acaba dando um suporte para a população. O projeto ele trata da regulamentação junto ao município, e isso dando uma prerrogativa também de mais tranquilidade para os proprietários das bancas, ter a seguridade que possa estar alocado dentro dos espaços, estando regularmente junto à prefeitura, e a prefeitura também podendo fazer o recolhimento também dos encargos também com as contribuições municipais. Então, a comissão aqui manifestou de forma favorável. Um projeto da prefeitura que muda critérios de ocupação de áreas próximas a córregos e rios da cidade foi tema de debate entre a Comissão de Meio Ambiente e a sociedade civil em reunião nesta semana. Em reunião extraordinária, no dia 12 de dezembro, a Comissão de Meio Ambiente iniciou a discussão com a sociedade civil sobre o projeto da Prefeitura que propõe mudanças nos critérios de ocupação de áreas próximas a córregos e rios em áreas urbanas e aborda a consolidação de ocupações já existentes nesses locais. A proposta altera as leis sobre parcelamento, uso e ocupação do solo, o Código de Edificações e Licenciamento Urbano e a regularização fundiária urbana. O projeto fixa em 7,5 metros a distância entre edificações e margens de rios e córregos em área urbana. Segundo o Código Florestal, a distância deveria ser de 15 metros, mas a Lei Federal 14.285, de 2021, deu aos municípios a prerrogativa de definir essa metragem. A reunião contou com a presença de arquitetos, acadêmicos, ambientalistas, ecologistas e representantes de movimentos sociais. A conselheira do CONDEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, representando o SASP, Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo, Marinéia Lazari Tiovato, apontou a necessidade de mais estudos sobre o tema. A propositura que veio embasada como obras do projeto do Baquirivu, ela está levando em consideração, o PL, todo o território do município. E é um território bem complexo. A gente tem uma divisão muito clara no município de área alta e área baixa. Tudo que trata na área alta vai descer para a área baixa e a gente não tem estudos de bacia, estudos do território, estudos de cada núcleo, de cada situação que está ali. Então, o PL ele veio abrangente com o território e não é isso que a gente quer. A gente quer discutir item a item, ponto a ponto. E foi o que a gente veio solicitar hoje. Uma audiência pública que a gente consiga discutir e detalhar cada item. É isso. O presidente da comissão, o vereador Edmilson do PSOL, se comprometeu a aprofundar e ampliar as discussões com a sociedade. O projeto está muito amplo, né? Ele pode, de repente, permitir aí uma ocupação irregular por empreendimentos de áreas de preservação ambiental. Então, o que levou foi essa preocupação, esse risco de um projeto que não foi debatido com a sociedade. Por exemplo, o Conselho Municipal de Meio Ambiente ele não emitiu parecer, ele não emitiu opinião. O processo passou por lá, mas não teve nenhuma conclusão, não foi conclusivo. Então, mediante essas preocupações aí, que nós, atendendo esse apelo da sociedade civil, vamos realizar uma audiência pública. Em acordo com os participantes, a comissão definiu que a audiência pública ficará prevista para o dia 9 de fevereiro de 2023. Também para discutir essa proposta sobre a ocupação de áreas próximas a córregos e rios da cidade, a Comissão de Direitos Humanos vai convidar secretários da Prefeitura para uma reunião na próxima semana. Na reunião do dia 7 de dezembro, a Comissão de Direitos Humanos e Habitação decidiu convidar secretários do Executivo para tratar de um projeto da Prefeitura que propõe mudanças nos critérios de ocupação de áreas próximas a córregos e rios e que aborda a consolidação de ocupações nesses locais. Uma das propostas é reduzir de 15 para 7,5 metros a distância entre edificações e a margem de rios e córregos. O presidente da comissão, Wesley Casaforte, do PSB,
explicou a importância de aprofundar a análise desse projeto a partir de uma reunião com gestores do Executivo. É um projeto super polêmico, tendo em vista que a cidade de Guarulhos ela cresceu de forma totalmente desordenada. Né? São, por exemplo, casas que foram construídas há mais de 40 anos, de formas irregulares dentro do município, mas também a gente entende que com preocupação a necessidade da questão de moradia também dessas pessoas. Mas nós, como parlamentares, com responsabilidade aqui pela comissão, de forma técnica, nós fizemos a solicitação para que as secretarias da prefeitura pudessem participar junto com a sua equipe técnica para poder dar um parecer de uma forma técnica, a gente possa ter mais conteúdo e mais informações e embasamento para que a gente possa discutir esse projeto e até mesmo, se for o caso, que a gente possa chamar até uma audiência pública, porque a preocupação ela é muito grande. Os parlamentares pretendem realizar a reunião com os secretários de Habitação, Governo, Justiça, Obras, Meio Ambiente e com o coordenador da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, acompanhados de suas equipes técnicas, na próxima semana. A Câmara de Guarulhos quer aproximar população e vereadores. Para isso, vai lançar em 2023 um novo sistema eletrônico de informações e um aplicativo para manifestações populares. No intuito de aumentar a produtividade, modernizar a tramitação de processos e aproximar o poder legislativo da população, a Câmara de Guarulhos implantará, a partir de 2023, um sistema eletrônico de informações e vai lançar um aplicativo mobile. O Sistema Eletrônico de Informações, chamado de SEI, é disponibilizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, de maneira gratuita, em acordo de cooperação. A gestora de Tecnologia da Informação da Câmara, Ana Ximenes Martins, explica as vantagens da implantação da ferramenta para o trabalho administrativo. O SEI é um sistema eletrônico de informações para tramitação de processos. Então, toda a tramitação de processos que hoje é feita de forma manual, ela vai ser feita de forma eletrônica. E o SEI, ele dá a possibilidade também de você se integrar com outros locais, por exemplo, outras prefeituras, outras câmaras. Toda a tramitação desses processos, ele pode ser feito de forma eletrônica com usuários externos, além dos internos. O novo sistema deve abranger, primeiro, os processos administrativos da Casa e depois os legislativos. A tecnologia permitirá a otimização do trabalho, economia de recursos, evitará o uso desnecessário de papel e promoverá mais agilidade e sustentabilidade à Câmara de Guarulhos. Os funcionários passarão por treinamento para a utilização da ferramenta, que deverá estar plenamente implantada até abril do ano que vem. Já o aplicativo mobile, ainda sem nome definido, está em fase de testes e deve ser disponibilizado para a população em fevereiro de 2023. Ana detalha a funcionalidade do app. Ele é um app, né, um mobile, ele vai estar disponível no Apple Store, no Android, a população vai estar baixando ele e vai ser um canal de comunicação com os vereadores. Tá? Então, a população ela vai poder abrir a demanda, tirar foto, inserir arquivos e ir acompanhando essas solicitações. O aplicativo vai funcionar com GPS, ou seja, vai monitorar a geolocalização do cidadão, que poderá até escolher o vereador para o qual deseja enviar a demanda. Segundo o presidente da Câmara, Martelo, do PDT, em sua gestão, o esforço é para modernizar e dar transparência à atividade legislativa. Por isso, implementou ferramentas de tecnologia e inovação para facilitar o acesso da população aos vereadores e ampliar a eficiência do trabalho dos parlamentares, dando mais agilidade nas respostas aos cidadãos. Quem também comentou a novidade foi o coordenador de Planejamento Estratégico da Câmara, Devanildo Damião. Ele ressaltou a importância da adesão à tecnologia como forma de desburocratizar o serviço público. São duas perspectivas, né, muito importantes que se conectam. Uma voltada à questão do aumento da produtividade, né, você permitindo uma maior circulação de informações, uma facilitação, né, a tecnologia ela tem esse viés, né, de aumento de produtividade e a aplicação do sistema vai possibilitar, né, que internamente os processos eles tenham uma dinâmica mais rápida. Tudo isso reflete em melhorias, né, que vão ser incorporadas nas atividades,
aumenta a produtividade do serviço aqui na Câmara e a sociedade é beneficiada. Uma outra perspectiva está relacionada à aproximação da sociedade com a Câmara. A Câmara é a casa do povo, a casa das leis, e agora, com essa nova sistemática, as pessoas vão ter mais facilidade para estar acessando o seu vereador, para estar informando a sua demanda, e aí a probabilidade, o potencial de resposta da Câmara às demandas da população vai ser mais direta. Em reunião nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça limpou a pauta antes do final do ano. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 17 itens em reunião ordinária no último dia 14. 16 projetos eram de autoria do Executivo Municipal. 13 receberam parecer favorável. Destaque para o substitutivo ao projeto que define os salários dos cargos e empregos públicos de arquiteto que trabalham na administração direta, em decorrência de decisão judicial. Também avaliado positivamente pela comissão, está o texto que se refere ao plano de equilíbrio para a amortização do déficit atuarial do plano previdenciário capitalizado do regime próprio de previdência de Guarulhos. Antes deficitário, agora o referido regime do IPREF apresenta superávit. Por isso, a alteração proposta pelo Executivo, já que não há dívida ou despesa para ser amortizada. 2 projetos receberam parecer contrário. A propositura do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que proíbe a comercialização, sem comprovação da origem lícita, de fios e cabos de cobre, alumínio, chumbo, latão e assemelhados, e um texto do Executivo, que altera a estrutura organizacional da Secretaria de Saúde. A comissão ainda decidiu enviar 2 ofícios para a Prefeitura. Um deles solicita esclarecimentos com relação à redação do PL, que altera dispositivos da lei que criou o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e seu respectivo fundo municipal. O outro sugere alterações no texto que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo e modifica permissões para construções à margem de rios e córregos, por exemplo. Na última quarta-feira, dia 14, a Câmara de Guarulhos aprovou, em primeira votação, o projeto que fixa o orçamento da cidade para 2023. Em sessão ordinária realizada dia 14 de dezembro, os vereadores da Câmara de Guarulhos aprovaram em primeira discussão e votação o projeto de lei que fixa as despesas e as receitas do município para 2023, o orçamento municipal. Também foi aprovada uma revisão do plano plurianual e uma alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todos de autoria da Prefeitura, os projetos ainda dependem da segunda votação em plenário. Além disso, foram analisados 3 vetos do prefeito em projetos apresentados por vereadores. Um deles foi mantido e os outros 2 foram rejeitados. Com a rejeição do veto, os projetos de lei são publicados pela própria Câmara Municipal e entram em vigor. Uma das propostas autoriza o município a construir uma unidade básica de saúde no Jardim Guilhermino. A outra autoriza a Prefeitura a instalar lixeiras subterrâneas em espaços públicos. Ainda durante a ordem do dia, foram aprovados 2 projetos em segunda discussão e votação. Destaque para o item proposto pelo vereador Jaime Júnior, do Republicanos. O projeto obriga a publicação de informações sobre os serviços de saúde e os plantões médicos nas unidades do SUS de Guarulhos. Já no grande expediente, 10 requerimentos foram aprovados e 8 projetos de lei foram deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. A fim de garantir a transparência, foi aprovado um projeto de lei que obriga o município a publicar informações sobre os plantões médicos nas unidades de saúde. Na última sessão ordinária, dia 14, a Câmara de Guarulhos aprovou um projeto de lei elaborado pelo vereador Jaime Júnior, do Republicanos, que quer garantir transparência na saúde pública. O projeto obriga a Prefeitura a publicar informações sobre os serviços de saúde e sobre os plantões médicos nas unidades do SUS de Guarulhos. É um projeto de grande importância para a cidade, de grande valia para a saúde pública de Guarulhos. Afinal, traz mais transparência ao município. A ideia surgiu porque hoje o município tem uma dificuldade em saber quem está atendendo na UBS, no hospital municipal. Então, através desse projeto, ele vai ter acesso via internet, celular, de qual médico especialista está atendendo naquele momento. Ele visa lisura, transparência, clareza, não só ao munícipe, mas também ao fiscalizador.
O projeto foi aprovado em plenário em 2 discussões, seguindo para a sanção ou veto do prefeito. Vereador pelo Partido Cidadania, Tiziano Americano foi eleito novo presidente do Legislativo em sessão extraordinária realizada no dia 15. O parlamentar vai administrar a Câmara Municipal em 2023 e 2024. A Câmara de Guarulhos realizou uma sessão extraordinária no dia 15 de dezembro para eleger a nova mesa diretora do Legislativo para os próximos 2 anos. A chapa Renovação, encabeçada pelo vereador Tiziano Americano do Cidadania, saiu vitoriosa da eleição por 25 votos a 9. Tiziano concorreu com a chapa Legislativo Independente, que tinha como candidato a presidente o vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Integrante da base de sustentação do governo Guti, Tiziano Americano está no seu primeiro mandato como vereador e vai presidir o Legislativo entre 2023 e 2024. Em entrevista à TV Câmara Guarulhos, o futuro presidente relembrou as dificuldades do processo de eleição e falou sobre as expectativas no comando da Casa de Leis. É um orgulho poder vencer essa eleição, uma eleição muito difícil, apesar da população não acompanhar de fato os bastidores dessa disputa. É um jogo de empurra-empurra, um chega para lá, um chega para cá, mas a gente conseguiu, até eu fiz um discurso falando eu era o improvável, então ganhei várias ações na justiça, foi uma disputa enorme. Mas eu quero deixar aqui as portas abertas da Câmara Municipal para toda a população, um legislativo transparente, um legislativo que atenda às reivindicações, que a gente consiga andar com todos os projetos legislativos aqui na casa para beneficiar, porque quem é beneficiado no final disso tudo é a população. Além de Tiziano Americano como presidente, a mesa diretora do próximo biênio conta com Wesley Casaforte, do PSB, como primeiro secretário, Pastor Anistaldo, do PSC, segundo secretário, Gilvan Passos, do PSD, terceiro secretário, e André Alves, do Cidadania, como quarto secretário. Além disso, também foram eleitos Karina Soltur, do PSD, como primeira vice-presidente, e Lamé, do MDB, como segundo vice-presidente. Ainda durante a sessão extraordinária, os vereadores decidiram adiar a escolha da composição das comissões permanentes do Legislativo para a primeira sessão ordinária de 2023. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe o técnico e jogador de futebol americano Antônio Fabião. Veja aí um trecho do meu bate-papo com ele. O primeiro ano do time eu não estava, eu entrei depois de 1 ano do time. Mas a história era a seguinte, era 2 amigos que eles assistiam aquelas transmissões da Band antigas, gostavam do esporte e queriam começar a praticar. Só que, como você mesmo falou, tem dificuldades financeiras quanto a isso, quanto a equipamento, capacete. E aqui em São Paulo, a gente adaptou para, ao invés de ser 11 contra 11 igual no jogo, jogar 8 contra 8. E ao invés de derrubar a pessoa, tirar a flag, né? Tirar uma fitinha amarrada na cintura para parar a jogada. E aí o time foi fundado como um time de flag. E foi assim até 2011, se eu não me engano. Em 2011, sim, que a gente começou a se equipar, começou a ter mais acesso aos equipamentos para cá, né? Porque antes era difícil até de importar. E aí, em 2012, a gente teve nossa primeira aparição nacional e desde então a gente vem evoluindo, a gente é top 4 do Brasil hoje, mas já treinamos em muitos campos irregulares, equipamentos também não tão bons, mas o esporte está evoluindo, já tem transmissões em TV aberta, TV fechada, a gente está evoluindo junto com o esporte evoluindo no país, né? Mas basicamente foi da vontade o time nasceu, né? De 2 caras que queriam praticar esse esporte que eles viam na TV e foram se virando a partir daí. Aí o time foi se estruturando com o tempo, né? Conforme o esporte evoluía também. E você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.